Glória a Deus. A glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Uma horinha, irmão. Só uma horinha. Né? Adorando, 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 adorando. Adorando aquele que vive eternamente. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Algumas vezes eu disse isso, irmãos, eu assim creio. Que um dia eu e você estaremos diante dEle. Talvez a única coisa que vai sair dos nossos lábios, se é que vai sair alguma coisa, né? Eu ainda acho que a gente vai ficar olhando nessa lei. Tipo assim, o que eu falo? Imagina um dia, irmãos, quando nós estiver diante de Jesus. Tu vai olhar para Ele. Ele vai olhar para ti, tu vai olhar nos olhos dele. Os seus olhos são como chamas de fogo. Como chamas de fogo, irmão. O que nós vamos dizer? Será que nós vamos achar alguma palavra que defina, que descreva quem Ele é? E se eu e você acharmos uma palavra nesse dia, possivelmente, essa palavra seja santo. Santo. O Brian não é fraco, né, irmão? Largou a guitarra, já está no teclado. Não quer pregar também, Brian? Não? Que bom que você vem, meu irmão, então. Glória a Deus. Estamos felizes. Hoje de manhã nós já tivemos o nosso primeiro culto. Tinha bastante gente. Gente mesmo era pouco, irmão, mas era crente mesmo. Né? Mas tinha bastante irmãos mesmo. Bastante irmãos. Tomaram café conosco de manhã. E agora está esse povo todo também. Quarta-feira nós temos culto, já quero deixar um convite para você. Venha no culto de quarta-feira, é uma bênção. Vai ser bênção, amém? E dia 2, agora sábado que vem já é? Jesus amado. Dia 2 já nós temos o nosso não, as mulheres têm o chá das mulheres, né? O chá das estações, o chá de outono. Então você que ainda não fez a sua inscrição, você mulher, né? Pode procurar as pastoras da casa para fazer a sua inscrição, certo? Tem um valor que é o valor do chá, amém? Que é o valor do chá. Dia 8 nós temos o nosso fronte, nosso encontro, nosso culto de homens, que também tem sido bênção de Deus. E durante a semana os homens têm se encontrado em grupos menores. Glória a Deus para o discipulado, para o ensino. Então se você que é homem quiser participar desse movimento que tem sido bênção, né? Pode nos procurar. Procura mim, Pastor Richard, que a gente vai conseguir direcionar você a um grupo para você estar participando. Ninguém consegue andar sozinho, irmão. Sozinho é muito mais difícil. Escute isso, viu? Sozinho é muito mais difícil. Se sozinho fosse mais fácil, Jesus não teria escolhido 12 para andar com Ele. Pare de andar sozinho. Às vezes a gente escolhe andar sozinho porque as pessoas nos decepcionaram. Irmãos, pessoas, elas nos decepcionam. Assim como nós também decepcionam. Como nós também decepcionamos alguma pessoa em alguma vez na nossa vida. Então é assim, pessoas decepcionam, seres humanos decepcionam. Mas isso não nos dá o direito de caminhar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Eu tenho dito a essa casa há alguns anos, nós precisamos parar de tentar fazer sozinho aquilo que Deus já disse que nós vamos precisar uns dos outros para fazer. Às vezes a gente acha que a gente consegue dar conta de tudo, mas não dá, irmão. A gente acaba morrendo por isso. Então,
Pare de tentar fazer sozinho, venha andar junto com a igreja, venha andar junto com o corpo. Porque quando você ficar fraco, você vai poder ser ajudado. E quando você estiver forte, você também vai poder ajudar alguém. Amém? E as mulheres também, elas têm os grupos delas. Então você que está vindo nessa casa, conhecendo, você que já está há mais tempo, mas não abriu o coração ainda para se entregar um pouco mais, abre o coração. Para que você não seja só um frequentador de culto, mas esteja inserido no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vocês estão bem, irmão? Quem comeu churrasco hoje, levanta a mão. Churrasco, irmãos. Jesus amado, irmão. Quem não comeu churrasco, levanta a mão. Meu Deus, irmão. Eu também não comi, né? Estamos juntos, se não comeram aí, estamos juntos, né? Quem vai comer churrasco domingo que vem, irmão? Por fé, irmão, levanta a mão aí, diz: eu vou comer um churrasco em nome de Jesus. Sexta, está valendo, está valendo. Vamos lá, tem que ser por fé, né, que seja, irmão, né? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Então tá, glória a Deus. Vamos ofertar e dizimar, irmãos? Amém? Guerra, irmão, ouvir bem deixa você vivo. Vocês estão me escutando bem? Lá atrás, estão escutando bem? Sim? Tá. Pegou seu dízimo, sua oferta? Não entrocha muito, irmão? Não precisa amassar muito? Ah, bem lembrado. Não entorocha muito? Pode trazer, irmão. Não pode pegar de volta, viu? A mãe já volta, a mãe já vai. Calma, coração. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Posso orar por você, irmão? Feche seus olhos então, bota a mão no seu coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu libero uma palavra de cura sobre a vida dos meus irmãos. Todo mal, toda enfermidade no corpo, na alma, na mente, no espírito, seja curado de todo mal, seja vivificado no seu espírito, acordado na sua alma, em nome de Jesus. E que a boa obra que o Senhor começou na sua vida nessa noite, Ele continue, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Deus que opera milagre não está morto, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode levar, tio Roger. Irmãos, o burgão do Gil também, tá? Dia 19/5, 19 do mês que vem, vai ter um hambúrguer aqui. Glória a Deus. E você comprando o hambúrguer, você está apoiando o projeto Gil ali, do Caminho Suave, que é o projeto da igreja de Gil Gipso. Amém? Para a câmera.
Caminho Suave. Se você quiser participar, quando que é, pastor Richard, o Caminho Suave? Richard, que dia que é? Segunda, 18h30 e sábado, 14h30. Então, se você quiser vir aqui lutar, vem aí, irmão, tá? É bênção de Deus. E para as gurias e para os gurizes que querem fazer funcional, nós temos projeto de funcional também, que nós vamos dar uma revista, né? Vamos dar uma atualizada. E é bom, irmão, porque assim, é para cuidar do corpo, da alma e da mente, né? Então você pode vir, porque é bom também fazer atividade, cuidar do corpo, cuidar do espírito e da mente. Amém? Então, temos esses projetos aí para isso. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você trouxe ela. Lá em Mateus, no capítulo 14. Está ali, Dogão do Gil. Está ali. Aí, tá? É aqui mesmo na igreja, tá, irmãos? No pavilhão do lado. Você viu como ficou bonito a frente da igreja? Cheia de areia, né? Mas daqui a pouco vai estar bonito, irmão. Mas agora ficou uma frente bonita, né? Ficou legal, ficou benção. Mateus 14. Eu quero falar sobre acuidade, percepção. Quando nós vamos, irmãos, ser treinados, e Jesus, Ele nos vê também como um exército, é muito interessante aquilo que a Bíblia fala a respeito de nós como igreja. Eu não quero gastar muito tempo, porque eu sei que você já está cansado, né? Passeou o domingo todo, está louco para acabar o culto e ir lá comer um pastel na cantina, mas me dê alguns minutinhos, né? Por enquanto, não fique pensando no pastel, fique comigo aqui na palavra, tá bom? Tem gente que vem só por causa do pastel da cantina, irmão. Será mesmo? Né? Acho que não, mas o pastel é bom. Mateus capítulo 14. Ô guris, vocês me ajudem, pelo amor de Deus. Vocês estão em 2 aí? Isso, 28. Então aqui, irmãos, nós temos uma linda história. Jesus, Ele está... Volta no 26, vamos ler aqui. Volta mais 25. Na 4ª vigília da noite. Eu errei hoje de manhã, irmãos, disse que era a 2ª. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. O mar é escuro ou o mar é claro, irmãos, durante a noite? É escuro. O que ilumina o mar à noite é a lua, talvez fica aquela penumbra. Quem já foi na beira do mar de noite? Não é bonito? É bonito, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador, né? Então, a cena é essa, irmãos. Os discípulos estavam num barquinho no meio do mar e Jesus, na 4ª vigília da noite, Ele vai por cima das águas caminhando até os discípulos. Então, quando os discípulos veem Ele, eles se assustam, eles ficam aterrados de medo e exclamam: é um fantasma. Meu Deus, é um fantasma? E tomados de medo gritaram. E Jesus, Ele diz assim: calma, tem de bom ânimo, porque sou eu. E aí Pedro, no 28, vai dizer assim: Senhor, se és tu mesmo, colérico, atrevido, se é tu mesmo, Senhor, me mande ir por sobre as águas. E aí Pedro, que ousou de alguma maneira, não é duvidar, mas conferir, recebe uma resposta de Jesus: então vem. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que lindo, irmão. Eu nunca andei por sobre as águas, irmãos. Um dia, talvez na glória, eu vou conseguir andar por cima das águas, mas hoje não dá.
Tem umas crianças que tentam, né? Entram na piscina correndo assim, tentam para ver até onde vai. Não dá, irmão, o primeiro tiblum já era. Mas Pedro andou por sobre as águas, porque Jesus disse para ele: vem. E ele ouviu o que Jesus estava dizendo e obedeceu. Então ele ouviu. Isso é importante. Quando nós estamos em treinamento, irmãos, quando a gente está servindo ao exército ou até em outras áreas de segurança, ver e ouvir é uma questão de sobrevivência. A acuidade é uma questão de sobrevivência. E por que eu estou falando isso? Nós estamos com o nosso ano correndo. Hoje de manhã eu falei sobre isso, eu quero repetir algumas coisas. Hoje já é dia 26 de abril. Virou o mês, nós já estamos no mês 5, irmãos. Quase na metade do ano. E esse ano é ano de eleição. E aí quando eu disse que era ano de eleição, uma irmãzinha lá do meio disse assim: pastor, é ano de Copa também. Então, assim como a velocidade com que as coisas estão passando, está tudo muito rápido, também tem muito barulho fora, e se a gente não afinar o nosso ouvido para ouvir aquilo que Jesus tem a dizer, para ouvir quando Ele diz vem, e para também ouvir e obedecer quando Ele diz fica, nós estamos correndo risco de vida. E é isso que nós precisamos nesses dias, ouvir e ver. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, então vem. E Pedro foi, caminhando por sobre as águas, algo extraordinário. Mas veja bem o que acontece. Num momento, irmãos, Pedro para de olhar para aquele que estava lhe chamando. E por um momento a sua percepção auditiva, ela perde a voz de Jesus, sai da frequência daquilo que Jesus estava falando, e ele começa a ouvir outra coisa, outra voz, nesse caso a voz do vento, é o que diz. Porém, reparando ele na força do vento, parece que os olhos dele por um momento saíram do foco, do objetivo que era Jesus. Ele parou de olhar o mestre, ele parou de olhar Jesus. A sua voz dizendo vem, já não era mais audível, porque a força do vento, o barulho do mar, faz com que ele se atrapalhe. E aí logo por causa disso, ele começa a afundar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, a afundar, ele gritou: salve-me, Senhor. E o Senhor estendeu a mão e salvou ele. Pedro, por que tu duvidou? Por que teve medo? E assim somos eu e você, irmãos. Quando tiramos os olhos de Jesus, assim somos nós, quando deixamos de ouvir a sua voz. Assim somos eu e você, quando os nossos olhos saem de Jesus e se fixam nas circunstâncias da vida, nós afundamos, porque a vida está nele. A vida está nele. E quando eu tiro os olhos da vida, automaticamente eu começo a morrer. Esses dias nós precisamos olhar para Jesus e olhar de verdade. Ah, irmão, parece um texto tão simples, apenas uma história, mas não é só uma história. Muitas vezes nós, por começar a olhar os homens
tiramos os olhos de Jesus. Ora, homens são falhos, Jesus é perfeito. Homens são falhos, mas Jesus é perfeito. Precisamos deixar e ter os nossos olhos em Jesus. Amém? Não na circunstância. Não importa quão forte esteja o vento, não tire os olhos de Jesus. Não importa quanto barulho tem à sua volta, ouça a voz de Jesus. Se nós estamos aqui foi porque um dia Ele nos chamou, e por isso nós estamos aqui. Porque um dia Ele disse: vem. E você decidiu dizer sim à sua voz. Você não vem atrás de pastor, irmãos. Você veio por causa de Jesus. Porque eu não tenho nada para dar. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Ele deu tudo que Ele tinha e que Ele era. Amém? Estamos juntos até aqui? Hoje de manhã eu lembrei de Marta e Maria. Todos conhecem essa história. Marta agitada, roupa para lavar, e depois de lavar tem que arrumar, e a casa que tem que limpar, e a comida que nós precisamos fazer. Vamos comer o quê? E Marta agitada, com muitas tarefas ia fazer. Parece eu, irmão. E talvez pareça você. Faz isso, faz aquilo. E Maria estava reclinada junto com Jesus, aos pés do Senhor. Você precisa imaginar a cena, irmão, porque quando você imagina a cena, tudo fica mais fácil. Marta lavando, passando, limpando, preocupada, ansiosa com muitas coisas. E Maria reclinada sobre os pés de Jesus, sem fazer nada. Não, irmãos, ao contrário, fazendo tudo o que era necessário. E o mais importante, ouvindo os seus ensinamentos. Marta se revolta, porque nós nos sentimos injustiçados. Por que eu tenho que fazer? Tudo eu. E tão injustiçada que ela se sente, ela não chama nem mais a irmã pelo nome. Enquanto eu fico aqui fazendo tudo, Senhor, não te importa que esta minha irmã perdeu até o nome, a Maria, coitada. Não faça nada. Não me ajude com nada. Ora, mande que ela me ajude, Senhor. E Jesus diz: Marta, Marta, tu estás ansiosa, agitada, preocupada com muitas coisas. E Maria, ela escolheu a boa parte. Um pouco antes ele fala: poucas coisas são necessárias. Na verdade, uma só. Maria escolheu a boa parte. E o que ela escolheu não lhe será tirado. Ouvi, irmãos, as palavras de Jesus. Para nós, nesses dias, será questão de vida ou morte. Ouvir o que Ele tem a nos dizer. Nós éramos perdidos como ovelhas que não têm pastor.
Mas o bom pastor nos chamou. E agora nós estamos sendo cuidados por Ele. Agora, se eu e você não identificarmos a voz dEle, para permanecermos na direção que Ele tem, seguros, então nós estaremos perdidos. Marta estava agitada. Cuide com isso, irmão. Maria estava aquietada, ouvindo. Estamos juntos, amém? Glória a Deus. Abacuque 3:17. Abacuque está na Bíblia, irmão. Não parece, mas lá ele está. Abacuque é o tipo do livro que se esconde. Abacuque 3:17. Bota no telão para nós. Eu não posso passar dessa linha. Abacuque 3:17. Eles estão procurando se é no Novo Testamento, no Velho Testamento, ou no Testamento que ainda não foi lançado. Eles estão procurando se é no Novo, no Velho ou no Intermediário. É no Velho, querido. Começa com, não é com A, é com H. Isso, H. Abacuque. Aê! Uma salva de palmas para eles, irmãos. Esses meus filhos, vou te contar uma coisa. 3, querido, 3:17. Eles estavam procurando o A, tenho certeza disso. No testamento que ainda não foi lançado. Abacuque fala de olhar, irmãos, e ver. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Olha que cena terrível que Abacuque está dizendo. Ele está trazendo uma cena terrível. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto, a parreira, irmãos, a videira, não dê a uva, ainda que o produto da oliveira, o azeite, a azeitona, ela estava viçosa, mas quando ela ia ser prensada, não saía óleo de lá de dentro, ela mentia. Ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Quem planta, planta para quê, irmãos? Para colher. Mas ainda que nada produza os campos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, olha o que ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque os meus olhos não estão nas circunstâncias. E uma coisa, irmãos, é temporal. A força do vento, o barulho das ondas do mar, tudo isso é temporal. É atual, é contemporâneo, é um acontecimento apenas. E se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos submergir. Mas há coisas nas nossas vidas, irmãos, que não são rotineiras, cotidianas, mas são cíclicas. Falam de estações. E aqui, irmãos, Abacuque está falando exatamente de estações que são infrutíferas. Estações onde eu planto, mas não colho nada. Onde eu não vejo nada de novo acontecendo. Onde eu quero ter vida, mas só a morte parece a minha volta. E Abacuque está dizendo: todavia, ainda que a estação seja uma estação ruim, ainda que não haja mantimento, alimento no campo, ainda que eu olhei para a figueira e ela não floresceu, ainda que a videira não deu o seu fruto, meu Deus, só a sequidão, todavia eu não vou morrer. E pastor Richard, eu não vou nem murmurar. E pastor Richard, eu não vou nem me entristecer.
Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode isso, irmão? Pode. Pode, irmãos, no meio da luta, da tribulação, da batalha, você achar alegria. Por quê? Porque você não olhou para a circunstância, os seus olhos não ficaram fixos na circunstância, mas você olhou para Ele, para Jesus. Então a alegria veio. Lembra na prisão, quando Paulo foi preso? Nós íamos adorar, então vamos adorar. Dentro da cadeia, presos injustamente, vamos adorar. E começaram a adorar, até que Deus veio e quebrou tudo, e ainda salvou pessoas. Não importa qual seja, você pode dizer assim: mas pastor, você não sabe o que eu passo, você não sabe da minha dor. Não sei mesmo, irmão, mas você também não sabe da minha, e também não sabe o que eu já passei. E eu sei de uma coisa, cara, a adoração, ela muda tudo. Se os teus olhos ficarem prostrados naquilo que não deu, você nunca irá alcançar aquilo que Deus tem para você. Você precisa tirar os olhos das circunstâncias, parar de ouvir as palavras de morte e começar a ouvir as palavras de vida que Jesus declarou sobre mim e sobre você. É a sentença dele, a palavra dele, a última palavra sempre, irmão. Sempre. Sempre. Irmãos, Jesus morreu por mim e por ti. Será que nós temos algum valor? Será que Ele de fato nos ama ou não? Claro que ama. Tudo, irmão, não passa de um amontoado de coisas. Agora eu e você, irmãos, é tudo o que Jesus mais quis para estarmos com o Pai. Mas eu e você precisamos ouvir e ver aquilo que de fato importa. E parar de gastar energia com coisas que não importam mais para nós. E a gente quer ter tudo, mas não vai dar. A gente não vai dar, irmãos. Não tem como ter tudo. Algumas coisas nós vamos ter que abrir mão. Ou eu fico, irmãos, chorando a terra que não nasceu nada. Ou eu fico tentando espremer as azeitonas que não darão óleo. Ou eu começo a olhar para Jesus e me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Salmo 21. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. E eu disse de manhã, irmãos, e eu penso assim: meu Deus, a cena que vem à minha mente é aquelas cenas de filme, quando estamos num vale acuado. Imagine um vale, irmãos. Vale, para quem não sabe, é um vale, irmão. Tem montanha para lá, tem montanha para cá, e o vale é no meio. Isso é o vale. Então nós estamos num vale, guerreando, peleando, lutando. E aí nós olhamos para os montes, e a coisa está feia, o bicho está pegando, nós vamos morrer. Como diria o Cid. É o Cid. Nós vamos morrer. E aí eu olho para os vales e aparece o exército, irmão. Já era, agora nós vamos quebrar tudo. E aí eles descem com a espada na mão, fica nu e mata o inimigo. Não, irmãos, não é essa cena. A cena que o salmista vê: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é dos exércitos, irmãos. É do Senhor. Salmo 121. Se não me engano, versículo 1 em diante. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro?
Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda que o inimigo esteja à minha volta, em dificuldades eu me encontre, ainda que dentro de mim haja dor, tormento, ainda que à minha volta tudo tenha morrido, eu elevo os meus olhos para os montes, porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não importa onde eu e você estejamos, irmãos, dele vem o meu socorro, e dele vem o teu socorro, sempre, sempre. Não importa quão grande seja a luta, quando Pedro começou a submergir porque teve medo, ele não disse para os discípulos: tragam rápido o barco para que eu possa entrar nele. Ele também não disse: atirem uma boia para que eu possa me segurar na boia. Ele também não deu de volta para tentar chegar até um lugar seguro. Ele tirou os olhos daquele que precisava olhar e ver de verdade Jesus. Parou de ouvir a sua voz e começou a ouvir o barulho do mar, a força do vento. Mas quando ele começa a submergir, irmãos, ele volta os seus olhos para quem ele nunca deveria ter tirado: Jesus. E ele diz: salve-me. Na mesma hora o Senhor estende a mão e levanta ele. Esse é Jesus, irmãos. Ele não diz para você: ô coisa, tu aí, tu de verde. Ele vai dizer: Jean, porque ele conhece cada um pelo seu próprio nome. A cada um ele conhece pelo próprio nome. Samuel, Samuel. É bom que a gente escute a voz dele. Amém? E é bom que a gente não tire os olhos dele. Eleva os meus olhos para ver os montes, não, porque eu sei que ele é o meu socorro. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente. Não é uma olhadela, não é uma passada de olho, não é como alguém que olha mas não vê, é olhando firmemente. Firmemente, com firmeza, com convicção. Cara, eu não tiro os meus olhos dele.
Mas olha aí, olha a situação, olha as circunstâncias, meus olhos estão nele. Quando Saulo, ele tem um encontro com o Senhor, o Senhor não chama ele por nenhum outro nome, senão o seu próprio nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você é uma ovelha do Senhor. Ele tem te chamado pelo seu nome. E quando Ele te chamar, meu irmão, obedeça. Vá. Mas olhe para Ele. Fixe os olhos nele. Não olhe para mim, não olhe para homem algum. Olhe para Ele. Porque Ele vai clarear a sua vida. Ele vai conduzir a sua vida, a sua história. Amém, meus irmãos? Entenderam, irmãos? Se eu quero dar um título para essa palavra, eu quero botar assim, ó: ouvir e ver Jesus. É isso que resume: ouvir e ver. Deixa eu te dizer outra coisa, para encerrar, irmão, mesmo. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não gosta tanto. Mas às vezes, para falar com a gente, Deus tem que nos tirar do meio da multidão, do meio do barulho, do meio das distrações. Às vezes, para falar com a gente, Deus precisa nos tirar das coisas, porque nós estamos muito envolvidos com as coisas. Então Ele nos tira. Jesus me tirou as coisas. Não, Ele te tirou das coisas. Ele não te tirou nada. Ele só tirou você por um momento daquilo que estava prendendo a sua atenção, para poder falar ao seu coração. É assim que Ele faz. Sabe por quê? Porque Ele tem a salvação para te dar, a eternidade para te dar. Nós vemos alguns anos, apenas alguns anos, trabalhamos e trabalhamos muito para poder deixar uma casa para os nossos filhos. Quem sabe uma para cada filho. Só que o Pai, Ele quer nos dar a salvação, irmãos. E a salvação, ela nos leva para a eternidade. Não são 80 anos. É para sempre. E se para nos dar a eternidade, o livro, ele precisa nos tirar algumas coisas agora, como um bom pai, Ele vai tirar. Por isso que Abacuque dizia: ainda que nada eu tenha, eu vou me alegrar no meu Deus, porque Ele tem o melhor para mim. Sim, Senhor. Nós voltamos, Senhor. Nós voltamos, Senhor. Voltamos para os Teus pés, pois encontramos o nosso tesouro. Muitas vezes nós Te deixamos de lado, Senhor. Parece que esquecemos por um momento o valor que o Senhor tem para nós, e que o Senhor na verdade é tudo que nós temos. Tu és a pérola de grande valor. Por um tempo nós andamos distantes, mas não há outro lugar para ir. Não há outro lugar senão voltar para o Senhor, para os Teus pés. Porque nós encontramos o bom tesouro, o verdadeiro tesouro.
voltar para poder ver, para ver o Senhor, contemplar a beleza do Senhor, a sua santidade, olhar nos teus olhos, e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, sermos ensinados pelo Senhor, discipulados pelo Senhor, ver e ouvir a voz do bom pastor, ver e ouvir a voz do bom pastor. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. Abençoa os teus ouvidos, para que eles sejam abertos, e abençoa os teus olhos, para que eles possam, para além de ver, contemplar o Senhor, ouvir e contemplar. E você não vai se perder no caminho, e nem nas circunstâncias da vida. Escute, Ele está te chamando, pelo seu próprio nome Ele te chama, para um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo. Amém, meus irmãos? Amém?